Fala galera, beleza? Quer saber mais sobre o Relé 67, o direcional de sobrecorrente? Se liga no vídeo. Bom galera, o vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês aí um pouquinho mais sobre o relé direcional de sobrecorrente, né? O Relé 67. E a gente vai ver que ele trabalha associado aí com outro tipo de relé. Ele faz a proteção direcional, então ele sabe qual o sentido do fluxo da corrente de curto-circuito que está acontecendo, né? E também associado a ele um relé de sobrecorrente, daqueles que a gente já viu aqui no canal, em vídeos anteriores aí. Então, se você já ainda não viu, relé 5051, algumas outras proteções aí que a gente tem aqui no canal já de vídeo, vai lá na nossa playlist e aproveita para assistir, tá? Antes de iniciar o vídeo, então, peço que vocês também se inscrevam aqui no canal, quem não é inscrito ainda, né? Deixa seu comentário no final do vídeo aí, sua crítica, sugestão. Espero que seja mais sugestão e elogio aí, para que a gente possa continuar gravando aí, pegando ideias com vocês também, para a gente fazer com que isso, a gente cresça o canal e traga mais conteúdo e conhecimento para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, começando aqui um pouquinho, vamos falar sobre o relé de sobrecorrente direcional. Bom, o que é a sobrecorrente direcional? A gente viu alguns vídeos aqui no canal sobre o relé de sobrecorrente 5051, né? Tanto de fase quanto de nêutron. Para que ele serve? Por exemplo, você tem uma geração aqui, vou colocar uma geração, pode ser uma subestação, pode ser um meio de rede, mas vamos representar como uma geração, e aqui uma linha de distribuição, transmissão, industrial, o que seja, com que você trabalha aí. E o que esse relé faz? Ele protege seu circuito de sobrecorrente, né? Então, se a gente tiver o relé 5051 aqui, o que acontece? Se eu tiver um curto-circuito aqui, eu vou ter um TC que vai me transmitir, traduzir a corrente que está passando nesse primário para o secundário, para esse relé enxergar que no limiar dele ele precisa atuar e abrir esse disjuntor. Todas essas características a gente já apresentou nos dois vídeos anteriores dessa proteção 5051 para vocês, tá? Agora vamos falar do 67. O que o 67 faz, tá? O 67, ele vem para dar direcionalidade para a sua proteção. Por quê? Porque aqui para um sistema radial, onde eu só tenho fonte de um lado, o relé 5051 funciona perfeitamente. Agora vamos imaginar, num segundo caso, em vez de eu ter esse curto-circuito aqui, eu vou ter uma outra fonte aqui, vamos dizer uma geração solar, diesel, ou outra subestação mesmo, que o sistema esteja em anel. O que vai acontecer nesse caso? Quando eu tiver um curto-circuito, por exemplo, nesse ponto, a corrente de contribuição que estava parametrizada no meu disjuntor por um curto aqui, seria X, né? Então, se eu tiver um curto-circuito aqui, ele vai enxergar de uma maneira por esse TC. Se eu tiver um curto-circuito antes do disjuntor, o que aconteceria num sistema radial? Não teria corrente passando aqui, porque só vem corrente dessa fonte para cá, para esse curto. Então, só correria corrente aqui, esse disjuntor não vai enxergar nada, não precisa atuar. Agora, se eu tiver outra fonte, o sistema for em anel, o que acontece aqui? Se eu tiver um curto-circuito aqui, eu vou ter tanto essa corrente aqui, quanto essa corrente aqui, desse gerador. Então eu tenho duas contribuições de corrente, tanto uma da minha fonte principal, como uma, por exemplo, de uma geração ali, uma PCH, um diesel, ou de outra subestação mesmo, onde seu sistema é em anel aqui para alimentar, por exemplo, um outro alimentador aqui, entendeu? Se você perder, por exemplo, se tiver um curto aqui, você abre esse disjuntor e alimenta por aqui. Então você pode ter esses sistemas que são mais complexos, né, para te dar mais flexibilidade. Mas o que acontece? Você aumentando sua complexidade sistêmica, você acaba aumentando a complexidade para a proteção também. Então, se você tivesse só o relé 5051, o que aconteceria? O mesmo parâmetro que você colocou aqui, vamos supor, vai desarmar com 1000 A, 1 kA. Então, se ele tivesse aqui com 1 kA, ele ia enxergar, desarmar. Agora, vamos dizer que a contribuição desse seja 500 A. Então, quando correr um curto-circuito aqui, vai vir 1000 daqui, vai vir um pouquinho mais, né? Porque aqui o ponto de 1000 tem uma impedância aqui, mas vamos considerar 1000 para cá e 500 para cá. O que vai acontecer? Esse disjuntor ele não vai abrir, porque ele está programado para 1000, não 500. Então, o que acontece? Eu não vou ter coordenação. Vai acabar abrindo o disjuntor da minha geração. Então, se eu tivesse, por exemplo, outro alimentador para cá, eu desligaria todo mundo aqui para proteger meu gerador.
sendo que eu poderia só desligar esse. Mas o que acontece? Se eu tiver só a proteção 50-51, ela não vai enxergar para os dois lados. Ela enxerga de uma mesma maneira, se você basicamente isso. Coloquei 1000 ampere no 50-51 aqui para ele, ele vai enxergar 1000 para a direita, 1000 para a esquerda. Então, se você tiver fontes, né, um sistema em anel, ou um sistema com geração assim, você vai ter contribuição de nível de curto-circuito diferente dos dois lados. Então, você não vai conseguir coordenar seu sistema, né, e ser seletivo, apenas com a proteção 50-51. Aí que entra o relé 67. Ficou meio apertado aqui, mas basicamente o relé 67 é onde que a gente está vendo muito isso. Principalmente em instalações de mini e microgeração, né? Onde você tem ali a exigência do ProDish de ter algumas proteções adicionais devido à sua geração fotovoltaica, tá? Então, o que significa você ter o 67, né? Além do TC que vem aqui para o relé, que você tinha o 50-51, você vai precisar de uma referência de tensão. Então, você vai ter um TP aqui que vai me dar uma referência de tensão, uma polaridade aqui, polaridade de entrada no TP, polaridade de entrada no TC, polaridade aqui. Você vai conseguir, com a polaridade de tensão, então ele vai ter uma bobina para tensão, né, meu relé, e uma bobina para corrente, onde a corrente ele vai enxergar a polaridade que está entrando, né? Você está entrando no TC, vindo ou saindo do TC, e também a polaridade aqui da minha tensão, no meu relé. Então, com isso, com essas duas características, normalmente você utiliza, tá? Normalmente você utiliza ali tensão e corrente para fazer esse conjunto de polaridade e realmente detectar o ângulo, que a partir daquele ângulo você vai saber se o seu relé vai atuar ou não. E aí, mas basicamente a construção é assim. E aí o que acontece? O 67 ele é apenas essa questão direcional. Se o seu relé consegue saber se está no lado de sentido fluxo-carga ou não a sua corrente de curto-circuito. Associado a ele, você vai ter que ter um relé 50-51, tá? Isso, nos relés digitais, já vem tudo pronto. Quando você habilita o 67, você já tem que dimensionar a corrente ali, né? Você já tem que colocar ali qual que vai ser seu picape, sua corrente instantânea, sua corrente de curva. Então, assim, o relé digital, o 67, é como se já fosse tudo junto. Mas se fosse no eletromecânico, você precisaria ter um relé 67 e o 50-51, né? Você vai ter que ter os dois para saber se a direcionalidade está certa e a corrente que você parametrizou para ser o picape daquela atuação realmente está no limiar, acima do limiar que você parametrizou junto com a direção que você quer. Então, basicamente, o relé 67 ele funciona dessa forma. Na questão de parametrização dele, o que acontece? Você vai ter lá uma tensão de polarização, né? Que vai estar em quadratura ali com a tensão da fase referenciada a neutro, vamos colocar aqui fase AN. Quando você tem um curto-circuito, normalmente aqui uma corrente da fase A, o seu sistema normalmente é indutivo, né? Então ela vai estar defasada aqui da fase. Então você tem IA gerando um fluxo A também aqui. E aí, quando você tem a tensão de polarização nessa bobina, você vai ter uma corrente de polarização, mais ou menos nesse sentido aqui, a corrente de polarização, né? E V de polarização, vou colocar aqui. E em quadratura com essa corrente de polarização, você tem uma faixa normal, uma reta normal aqui, reta normal, vou colocar, que é normalmente o ângulo que dessa reta, a diferença dessa reta aqui para a tensão de polarização, esse ângulo aqui que eles chamam de R, é o ângulo que você realmente vai parametrizar no seu relé. Vai falar assim, ó, não, então aqui, vamos colocar aqui que está 0 graus, né? Meu ângulo aqui, normalmente você vê muito 45 graus. Então, essa vai ser a reta normal aqui para o seu relé. O parâmetro que você configura no seu relé é o ângulo. Então, você vai ter aqui a sua reta normal e a partir dela, você perpendicular a ela aqui em 180 graus, você traça essa reta aqui, onde você vai adotar a atuação do seu relé, né? Então, para a direita ele atua, para a esquerda ele não atua. Então, como que você configura seu relé? Você vai configurar aqui uma corrente, né? Então, vamos supor que aqui é o limiar. Aqui, vamos supor que aqui fosse o ponto zero para você configurar seu relé 67 com 50-51. Então, você tem que configurar a corrente de picape. Então, vamos colocar aqui
mais ou menos, sei lá, 100 ampere. Ah, então a partir de 100 ampere ele começa uma curva ou ele é instantâneo, etc. Só que nesse caso você vai ter que colocar o ângulo de 45 aqui. Então a configuração do seu relé é o I de ajuste, assim como no relé de sobrecorrente, com o ângulo R. Então esse ângulo agora, ele vai te falar se você está, se a corrente de fase, se a corrente de curto aqui, ela está no quadrante que é para atuar, ou seja, eu estou enxergando ela nesse fluxo aqui, ou se, por exemplo, ela tiver um fluxo contrário, 180 graus desse valor, por exemplo, ela não vai atuar. Por quê? Porque você está configurando ela para atuar apenas para o quadrante direito. Então aqui você teria que configurar, por exemplo, o menos o ângulo. Então normalmente é o que você faz quando você quer configurar o seu relé enxergando uma corrente. Então você vai colocar, vamos supor aqui, vamos pegar aqui que aqui seja a contribuição para um curto aqui 1000, igual a gente falou, e aqui 500. Então como que eu configuraria esse relé? Eu colocaria que o meu ajuste a 1, né, sentido direita, ele é de 1000 ampere com um ângulo de 45. Esse ângulo de 45 é importante a gente olhar o manual de cada relé, porque isso pode ter particularidade, né, para cada relé. E normalmente você, por exemplo, quando era relé eletromecânico, ele dava 2, 3, 4 opções de ângulo. Hoje você tem uma faixa, né? Você pode colocar de 0 a 90, depende do fabricante do relé, você tem uma faixa no digital, você pode colocar 44, por exemplo. E normalmente você tem que calcular esse ângulo, não é fácil de calcular, como o ângulo da linha, né? O ângulo do curto-circuito. Então, quanto mais próximo que você tiver aqui do curto-circuito, mais exato você vai ser. Então, importante esse ângulo aqui ser calculado conforme o ângulo da linha ou o ângulo do curto-circuito. E aí, no sentido contrário, a gente vai ter o I de ajuste 1. Então, aqui, ó, concessionária, vamos colocar concessionária, gerador. Agora, gerador, concessionária. Eu vou configurar aqui 500 ampere com ângulo de menos 45. Ou seja, ele vai enxergar nesse sentido o fluxo da corrente, né? Por quê? Porque eu tenho as polarizações dos TCs e do TP e você mudando o fluxo, você muda polarização, você acaba tendo que configurar de uma outra forma para que todo esse gráfico, esse sentido, ele enxergue aqui a corrente no quadrante certo, tá bom? Então, basicamente, o relé 67 ele funciona dessa forma. Ele vem só para te dar direção. Então, para você que atua ali, por exemplo, com 5051 apenas em sistemas radiais, quando você vai ter o sistema em anel e sistema paralelado com o gerador, você vai precisar aqui colocar o relé direcional, né? Seja para o lado direito, para o lado esquerdo, o relé ele vai ter que enxergar isso, e o relé 5051, puramente ele, que não tem direção, ele não vai conseguir possibilitar que você tenha coordenação e seletividade aqui num sistema em anel ou num sistema em paralelo com a geração, tá bom? Então aí ele vem o relé 67, onde ele vai te dar isso, né, conforme as suas parametrizações aqui, o seu ângulo de parametrização e o seu limiar de corrente. Então o limiar ele continua do 5051, e o ângulo ele vem para colocar o quadrante que atua e o que não atua, para você realmente fazer. Normalmente aí você faz duas configurações, você pega os relés mais básicos que a gente vê no mercado aí para fotovoltaica, por exemplo, ele já te dá as duas opções aqui, o relé 671, o relé 672, então você configurou o 671 para uma direção, 672 para outra direção, e aí você matou o que você precisa aqui no seu circuito. Tem o relé 32 também, que daí ele já vem acoplado para fazer a direção e a proteção de potência, né? Mas a gente vai falar aqui num capítulo específico. E tem alguns outros relés envolvidos com o sistema de geração fotovoltaica, tá? Que eu vou estar passando para vocês também. Mas basicamente hoje o relé 67 queria abordar isso, né? Que é um relé que vem em composição com sobrecorrente direcional, de fase neutra, para te dar a direção e você conseguir fazer a proteção, manter a coordenação e seletividade do sistema em anel, sistema de cogeração, tá? Lembrando que isso aqui é para fase, para neutro ele vai medir as polarizações dele aqui vão ser por a corrente de sequência zero e a tensão de sequência zero, tá? Então ele vai enxergar isso aqui, da mesma maneira ele vai fazer as proteções sendo um curto que envolve terra para cá, um curto que envolve terra para cá. Então ele vai ter o mesmo modelo e aí você, dependendo da sua parametrização, você vai enxergar o curto para os dois lados aqui, tá bom? Então, sempre quando você for trabalhar com o sistema em anel,
trabalhar com sistema de geração, diesel, fotovoltaica, PCH, tudo isso, normalmente PRODIST, procedimento de rede, o parecer de acesso da concessão onde você estiver trabalhando, o seu sistema mesmo, industrial, que for particular seu, você vai precisar colocar esse direcional para que você não tenha problemas aí depois de descoordenação vindo gerar blackout aí por causa de parametrização incoerente, tá bom? O que eu queria trazer para vocês era isso, espero que vocês tenham gostado. Novamente peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica, vai no Instagram lá também, Elétrica em 5 Minutos, acompanha a gente e até mais, valeu!